Olá, gente querida. Hoje é sábado, dia 13 de maio. Nós celebramos o sábado da quinta semana da Páscoa, mas também, especialmente em Portugal e no Brasil, há a memória litúrgica facultativa de Nossa Senhora de Fátima. É outra possibilidade de celebração, sobretudo nas muitas comunidades marianas pelo Brasil afora. Em todo caso, vamos ler o texto do Evangelho de hoje, do sábado da quinta semana da Páscoa. João 15, de 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de João, a palavra mundo, em muitas ocasiões, se refere exatamente àquela dimensão da sociedade ou aquele grupo humano que faz resistência ao reino de Deus. Por isso, a primeira constatação de Jesus é: o mundo vos odeia. O mundo odeia os discípulos e discípulas de Jesus. Por quê? Porque estes não são do mundo. E se o mundo odiou a Jesus Cristo, em primeiro lugar, e o matou na cruz, é claro e notório que também esse mesmo mundo odiará os discípulos de Jesus. Neste capítulo 15 do Evangelho de João, já vimos que os discípulos, as discípulas e Jesus Cristo se unem, se fundem numa realidade única. São como que os ramos colados ao tronco de uma videira. Se alimentam da mesma e única seiva. Portanto, se o mundo odeia o tronco da videira, odeia também os ramos, que somos nós. O mundo gostaria de que os discípulos pertencessem a ele, fossem vinculados à lógica, à mentalidade do poder, da busca do dinheiro, da busca do prazer. Se os discípulos de Jesus comungassem desta mentalidade, daquilo que o Papa Francisco chama de mundanismo, se os discípulos de Jesus estivessem em comunhão com esta consciência do mundanismo, de fato, o mundo amaria os discípulos do Senhor. Mas os discípulos de Jesus não pertencem ao mundo. Não são do mundo. Foram escolhidos e apartados do mundo, retirados do mundo. Não comungam ou não deveriam comungar desta mentalidade do mundo. Por isso que o mundo odeia aqueles que são de Cristo.
Mas aqui é preciso também ter sabedoria. O discípulo de Jesus, embora não pertença ao mundo, é sinal do reino de Deus e fermento do Evangelho no mundo. Não ser do mundo, mas estar no mundo, essa é a grande missão do discípulo, da discípula, na força e na luz do Espírito Santo. Aquele que não é do mundo, mas está no mundo, utiliza-se do fermento do Evangelho para plantar sementes de vida, de bondade, de dignidade e de amor. O discípulo semeia sementes de esperança. O discípulo de Jesus no mundo semeia sementes do Evangelho, sementes do reino, sementes de vida, sementes de perdão, sementes de reconciliação. Desta forma, os discípulos e discípulas de Jesus se tornam sinal sacramental do reino, apontam para esse mistério do reino de Deus, sinalizam para algo novo que pode fermentar no seio da sociedade. O servo não é maior do que o Senhor. Então, se o mundo odiou o nosso Senhor Jesus Cristo e o condenou à morte de cruz, é preciso ter consciência de que os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, podem também sofrer perseguição e até martírio. Hoje, pelo mundo afora, são muitos os cristãos, inclusive bispos, que padecem, que sofrem perseguições. Uma igreja martirizada, uma igreja perseguida, uma igreja incompreendida em grandes partes por causa da sua missão profética. É interessante que esta mesma igreja, quando compactua com poderes contrários ao Evangelho, ela é bem aceita, ela é bem acolhida. Na hora que a igreja se posiciona criticamente e assume o risco do fermento do Evangelho, muitas vezes ela é incompreendida, perseguida e criticada. De fato, os discípulos de Jesus não são maiores do que o Mestre. Se o Mestre foi perseguido e morto na cruz, a igreja peregrina na história, sinal sacramental do reino e do fermento do Evangelho, também ela pode ser perseguida, martirizada, incompreendida e criticada. Porém, quando alguém do mundo acolhe a palavra proclamada, acontece um processo bonito de conversão. Se a palavra proclamada é acolhida, a palavra cala fundo e profundo no coração do ser humano. Começa um processo querigmático de conversão. A partir deste anúncio primeiro e fundamental, a palavra que cai no coração do ser humano começa a fermentar, começa devagarinho a modificar estruturas, devagarinho começa a modificar a mentalidade, a modificar os valores que a pessoa professa. E aos poucos, mais e mais, vai acontecendo aquele processo bonito de conversão. E como lá no livro dos Atos dos Apóstolos, depois do discurso de Pedro em Pentecostes, a multidão pergunta: e nós, o que devemos fazer? E Pedro responde: convertam-se, sejam batizados e se tornem testemunhas do Evangelho do Reino. É assim que a palavra que cai no coração do ser humano, proclamada diuturnamente. A igreja proclama a palavra porque sabe que a fé nasce da pregação. A conversão nasce do anúncio do querigma. Por isso que a igreja continua e deve continuar todos os dias proclamando a palavra de Deus. Quem acolhe essa palavra e se deixa converter por ela, torna-se discípulo do reino e faz um processo tão grandioso e tão belo no coração amoroso de Deus. Que assim aconteça
e que a palavra também proclamada na aparição de Fátima caia profundamente em nossos corações. Qual é a mensagem do anjo de Fátima em Portugal? Qual é a mensagem que o anjo transmite a Nossa Senhora por meio dos pastorinhos em Fátima? Em 1917, a Europa estava varrida pela Primeira Guerra Mundial. Uma guerra profundamente sangrenta, profundamente violenta. Em Fátima, Deus envia uma mensagem tríplice. A primeira mensagem, a paz, para que a Europa e o mundo inteiro reencontrem o caminho da paz depois do grande escândalo da Primeira Guerra Mundial. A segunda grande mensagem de Fátima, a penitência, a conversão, a mudança de mentalidade. Estavam acontecendo também os processos revolucionários, especialmente na Rússia, que se tornou um país comunista em 1917. Conversão e penitência é a segunda grande mensagem de Deus em Fátima em 1917. Terceira mensagem, a oração, especialmente a oração do terço. O terço é a oração dos simples. O Santo Rosário é a oração dos simples. É a oração daqueles que têm o coração simples junto ao coração de Deus. Penitência, paz e oração são fundamentalmente estes três elementos anunciados por Deus a Nossa Senhora, anunciados por Deus por meio de Nossa Senhora, por meio do anjo, em Fátima, naquela pequena aldeia de Portugal. É uma mensagem que continua extremamente atual, profundamente atual. E nós, como devotos de Maria Santíssima, continuemos a guardar no coração, continuemos a propagar a mensagem de Fátima. Continuemos a transmitir ao mundo esse desejo de conversão, de penitência, de paz e de oração. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peço a vocês, de modo muito especial, orações pela visita pastoral que eu estou fazendo na paróquia de Jucati, aqui da Diocese de Garanhuns. Estou aqui já há 2 dias, celebrando mais uma visita pastoral em meio ao povo santo de Deus. Reze, por favor, pelo bom êxito desta visita e que traga frutos de vida e de paz para essa querida paróquia de Santa Teresinha. Até amanhã, se Deus nos permitir.